Caras associadas, hoje estamos aqui para falar sobre a pesquisa de conjuntura econômica de 2024, que completou um ano, né? Terminamos esse ciclo. E hoje nós temos como convidado na mesa o Haroldo Silva, que é conselheiro do Corecon, Conselho Regional de Economia, economista-chefe da ABIT e diretor executivo da Probo Consultoria, que é a empresa que realiza os estudos sobre o setor em parceria com a Abimo. Além dele, estão na mesa Márcio Bósio, que é o diretor institucional da Abimo, e Paulo Henrique Fracaro, CEO da entidade, para quem eu passo a palavra agora. Caros amigos, caros associados, é um momento extremamente interessante onde vamos discutir os resultados. Discutir não, a melhor palavra é conversar sobre os resultados que as empresas do nosso setor apresentaram este ano e sobrar ainda um tempinho para falarmos das expectativas para o próximo ano. E esse processo de divulgação, de mostrar o nosso diálogo, é um dos caminhos que acreditamos ser mais efetivos, porque você poderá ouvi-lo em qualquer momento da sua vida, principalmente quando você estiver dirigindo o seu carro. Naquela hora que você não está pensando em nada, você terá o imenso prazer de ouvir as nossas opiniões e conclusões. Da minha parte aqui, Fracaro, Raíssa e Márcio, é uma satisfação estar aqui com vocês. E eu vou mencionar aqui os temas, né, que a gente vai tratar. E eu queria acrescentar só um tema à fala do Fracaro, que eu gosto de ouvir podcast, Fracaro, quando eu estou fazendo ginástica, né? Já que a gente está no setor da saúde, todo mundo deve cuidar da sua saúde, então acho que também é um momento apropriado de ouvir, tá bem? Mas eu vou fazer uma correção. Por favor. A ginástica já não é agradável. Ainda você fazer ginástica ouvindo números, não, meu amigo, eu prefiro uma boa música. Mas é que os números são bons e são auspiciosos, é isso que a gente vai tratar. Então, Márcio, eu estou aqui para a gente fazer comentários sobre alguns temas, né, já para a gente ir pensando. Além de falar especificamente da pesquisa de conjuntura, que os números são bons, né, eles refletem um pouco da realidade do país, a gente vai falar de um cenário também geopolítico talvez complicado. Os Estados Unidos têm agora um novo presidente eleito e isso aí certamente vai trazer algumas implicações, especialmente no sentido de fechar um pouco aquele mercado. E a gente tem que lembrar, é um mercado importante para as exportações nossas, né, aqui do setor de dispositivos médicos. E uma outra coisa que a gente não tinha previamente observado e que talvez valha a pena entrar no nosso radar de discussão aqui, é que agora, recentemente, o governo brasileiro acaba de mencionar aí o seu pacote, né, de austeridade fiscal. E por que eu estou trazendo esse tema aqui? Porque um dos segmentos em que pode, né, endereçar algum nível de mudança é no segmento de saúde, né, os gastos com saúde. Para mais ou para menos a gente vai discutir agora. Então, nesse sentido, eu queria trazer aí um pouquinho para a gente refletir. Bom, se você quiser fazer as considerações iniciais, o que você já quiser entrar em algum desses temas, fica à vontade para isso. Obrigado, Haroldo, Fracaro, Raíssa. Eu acho que essa é uma experiência bem interessante para a gente trazer para o associado uma visão daquilo da percepção que a gente tem, né? Quer dizer, a conjuntura ela é uma soma de percepções. Assim como a pesquisa traz uma percepção do associado em relação à sua realidade, né, a gente acaba trazendo também essa visão a partir da Abimo. Eu acredito que 2025 vai ser um ano desafiador, como todos, né, à medida em que a gente perdeu a capacidade de ler uma bola de cristal, vira sempre um cenário desafiador. E as tecnologias cada vez mais presentes, o mundo se reorganizando, guerra na Europa, Oriente Médio. Oriente Médio,
a China, no pós-pandemia, se organizando de determinada maneira, e isso traz reflexos para o nosso país. Então, eu acredito que o nosso associado tem a condição de inovar, de trazer produtos para a saúde, e isso pode preservar a sua capacidade produtiva. Então, essa é a minha expectativa já de cara, assim. Maravilha. Eu queria, então, acrescentar agora, chamar o Fraccaro para conversar e dizer aqui que a Raíssa que ajuda, que distribui a pesquisa, que incentiva os nossos associados a responder, e ela é uma pesquisa primária, são poucas as instituições do calibre da Abimo que fazem pesquisas primárias. Normalmente as pessoas bebem, né? As instituições bebem lá nos dados do IBGE, nos dados de outras instituições, e eles são sempre dados defasados. A Abimo não consegue ali, além de observar o que está acontecendo no exato instante, também fazer uma perspectiva para os próximos meses. Então, Fraccaro, entrando nisso, eu vou trazer aqui alguns dados e pedir para você comentar. Parece otimista o nosso associado, quando, moderadamente otimista, eu diria, quando na última pesquisa que a gente tem pronta, que foi realizada em outubro, com dados de setembro, ela destaca para a gente que 59% dos nossos associados acreditam que a produção está em crescimento comparado ao mesmo período do ano passado, um crescimento ou mais forte, mas todos eles apontando ali o crescimento, 59% da área da produção. Nas vendas, 57% apontam que estão fazendo, ou seja, não está só produzindo e guardando estoque, isso está tendo escoamento e está chegando até o consumidor. 43% destas mesmas empresas dizem que tem uma expectativa, inclusive, de contratação. Então, estão crescendo, também estão trazendo mão de obra, e vale observar os salários no setor aqui, são salários bons, são salários da indústria de transformação, que são dos melhores que tem, e no segmento aqui também se paga relativamente bem vis-à-vis a outros setores. Estoques. As empresas dizem que estão seus níveis de estoques apropriados, não tem nenhum tipo de exagero em termos de estoques, o que quer dizer que se houver algum aumento de demanda, toda a cadeia é adicionalmente chamada para produzir mais. E a inadimplência, esse sim, é uma preocupação constante no nosso segmento e que também continua incomodando. Como é que você vê esse cenário que está colocado pela pesquisa, até porque você debate não só com os nossos associados, mas você também fala lá com o pessoal do governo, que é exatamente o que eu vou perguntar para o Márcio depois. Como é que você vê esse cenário? Lhe parece otimista também? Olha, com certeza nós estamos terminando o ano de uma maneira muito positiva. Fruto, primeiro, de uma aceleração econômica que basta ver o PIB, né, que estamos prevendo alcançar já praticamente esse ano, em torno de 3%, quando no início do ano a expectativa não passava de 1 a 1,5%. Então, a economia, de uma maneira, está crescendo. Eu tenho certeza que o setor da saúde, o PIB do setor da saúde, pode estar na faixa de uns 6 a 7%, o dobro do que o PIB geral do Brasil. Muito mais pessoas empregadas, com carteira assinada e, consequentemente, com planos de saúde. É lógico que muitos falam que está havendo um downgrade dos planos que estão sendo oferecidos, mas são planos de saúde, né? Eu acho, e ainda há um otimismo para o próximo ano, o ano de 2025. Apesar de estarmos enfrentando expectativas, né, de uma reforma tributária, ou que o governo está pensando em fazer realmente no fortalecimento do complexo industrial da saúde. Ou seja, sempre são coisas de dúvida, mas trazendo um lado bom para aquele pensamento sobre o que fazer. Então, eu acho que essa somatória de fatos, né, realmente mostram esse pensamento positivo em diferentes pontos, né, que você acabou de abordar. É lógico que a grande preocupação é a inadimplência, né? Mas o Brasil sempre teve esse problema. Esse ano um pouco maior, é um pouco maior, porque há uma pressão dos planos de saúde sobre os hospitais.
Mas eu acredito que situações como essa serão contornadas. Vamos começar o ano sempre com um pouco de dúvida. Não tem outra solução a não ser você continuar trabalhando, olhando o mercado, investindo naquilo que as vendas estão trazendo a mais. Então, eu acho que essa somatória de fatores é o que tem contribuído para esse resultado esse ano. Maravilha, eu queria passar aqui para conversar com o Márcio, mas já pegando um gancho aí do que o Fraccaro mencionou, né? Ele falou que os planos de saúde em crescimento, Raíssa, eles acabam trazendo, né? O emprego formal acaba trazendo algumas pessoas para serem tratadas pelos planos de saúde, embora com downgrade que possa estar acontecendo. Mas isso, Márcio, ajuda a desafogar um pouquinho o SUS também, né? Você faz uma divisão um pouco mais apropriada. E aí, Márcio, a gente tem o seguinte... o Fraccaro falou do momento atual e falou um pouquinho do que está pensando em relação às expectativas, com aquela percepção também de estar ouvindo os nossos associados. A pergunta que eu te faço é a seguinte: as expectativas até o final do ano, aqui de 2024, muitos dos nossos associados estão concordando com o Fraccaro, né? 73% deles dizem que as vendas vão crescer, a produção para 67% também diz que está maior do que estaria no ano anterior, o emprego também vão contratar, e as empresas que são exportadoras ampliaram também as suas exportações. O que você, na sua perspectiva, que está tratando ali em Brasília, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar do complexo industrial a partir das missões, da ANIB, da nova Indústria Brasil, que é a política industrial brasileira. Você concorda com esse otimismo que o Fraccaro está mencionando? O que você tem escutado dos nossos empresários que pedem para você fazer interlocução também com o serviço público, com os institutos públicos? Haroldo, eu acredito que, primeiro que o Brasil, historicamente, os últimos meses, os governos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, realizam compras até para atender aos seus limites legais de gastos em saúde. Então, isso tem acontecido. E essa expectativa parece refletida na pesquisa com os nossos associados. A gente fica um pouco apreensivo em relação à questão de orçamentos, né? Quer dizer, recentemente, o governo, para atender às expectativas de superávit, teve que fazer alguns contingenciamentos. Aparentemente não serão definidores, ou não terão tantos prejuízos, uma vez que boa parte das emendas que estavam lá represadas, parece, ao que tudo indica, que o Congresso conseguiu chegar a um acordo. Teve uma lei recentemente publicada que tende a liberar essas emendas. E na saúde, principalmente a saúde pública, o recurso para investimento vem muito das emendas parlamentares, né? Em relação ao aquecimento da economia, geração de novos empregos, o plano de saúde, por mais que eventualmente ele não seja os melhores planos ou esteja entre os melhores hospitais brasileiros, mas são bons hospitais. Então, a população passa a ser atendida. Porque no caso da saúde, a gente tem uma característica que é o seguinte: o orçamento da saúde ele é limitado. Se o custo da saúde aumenta, reduz o atendimento. Neste caso, como uma parte importante da população brasileira passa a ser atendida pelos planos de saúde, a população atendida pelo SUS, né, passa a ter também um atendimento mais qualificado, porque a gente divide um pouco melhor esse atendimento. Então, eu vejo que tudo aquilo que a gente busca, quer dizer, o crescimento econômico, ele traz resultados efetivos para a saúde, né? Quer dizer, a população, seja ela atendida no plano de saúde, seja ela atendida pelo SUS. Quando as filas diminuem, né, o atendimento passa a ser mais rápido. Então, eu acredito que essa expectativa que ela está aqui refletida entre os nossos associados, ela venha dessas características: um aquecimento da economia e também um investimento maior do período, né,
dos orçamentos públicos, até para atender os seus limites constitucionais. Isso é importante porque tem uma população atendida. Maravilha, eu vou provocar a Raíssa aqui daqui a pouquinho para ela sugerir que os nossos associados ampliem o número de respondentes para a gente trazer informação melhor para eles ainda. Mas antes disso, Raíssa, já vou te passar a palavra, queria fazer um comentário para a gente pensar junto, já engatando uma fala aqui com o Fracaro. Fracaro, o Márcio mencionou bastante bem aqui essa questão dos gastos públicos, que o ministro Haddad acabou anunciando recentemente, aí uma alteração no sentido de tentar economizar 70 bilhões de reais. Eu, dias atrás, dei uma entrevista para uma rede de TV aí e disse o seguinte: olha, não importa qual vai ser o tamanho do corte, não importa qual será o momento em que o ministro Haddad vai falar e nem o que ele vai falar. A única coisa que eu tenho certeza é que os meus amigos da Faria Lima, os meus amigos economistas, mais conhecidos como Faria Limers, eles não vão gostar. Eles vão dizer que é pouco e vão querer mais. Mas uma coisa que eu acho que foi apropriada é que o segmento de saúde e de educação foram preservados. Pelo menos aparentemente eles estão preservados. E mais ainda, você mencionou muito bem, as emendas parlamentares, o que foi acordado é que elas têm que passar recursos preferencialmente para a área de saúde. O SUS, especialmente, a gente parece que a pandemia foi no século passado, né? Mas ela não foi poucos dias. E a única certeza que se tem, segundo os especialistas, é que a gente vai ter uma outra pandemia em algum momento. Portanto, não podemos desarticular esse sistema. O SUS é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes conquistas brasileiras e um exemplo para muita gente. Não é à toa que Bill Gates foi lá e escreveu um artigo elogiando o SUS. Mas eu queria então, pensando daqui a pouquinho, passo para o Fracaro para ele comentar o que você achou dessa mudança do pacote, a preservação de recursos lá para a área da saúde. Eu queria, Raíssa, para a gente trazer essas informações aqui para os nossos associados, ter bons dados para mostrar, ainda que os dados nem sempre tragam coisas otimistas, mas é importante que eles saibam da realidade, para se projetar em relação aos investimentos, saber se a empresa dele está indo melhor ou pior do que o mercado que ele representa. O que você diz aí? O que você acha? Como é que a gente faz para chegar a mais e pedir para que mais gente responda? O número melhorou bastante, a gente já tem uma pesquisa consistente. De um ano para cá, os números melhoraram bastante, as empresas estão muito participativas e eu peço que continuem e que melhorem para que a gente tenha sempre uma confiabilidade muito grande nesses resultados que a gente traz dessa pesquisa, né? E que a gente esteja sempre em debate justamente para traçar as melhores estratégias para essas empresas, fazer previsões futuras, né? Sempre como um apoio que a Abimo de fato é para as associadas. Isso aí, ajudar com que nós possamos fazer um serviço melhor ainda, exatamente, né? Então é muito bom nesse sentido. Então, Fracaro, o que você acha? Essa mudança do pacote e a preservação efetivamente de recursos para a área de saúde, você acha que quando falaram lá que nós estaríamos na missão número 2 do Complexo Industrial de Saúde, uma saúde resiliente, você acha que isso já é fruto desta articulação e dessa percepção de que a saúde, de fato, é fundamental? Olha, com certeza, qualquer plano que este governo venha a fazer para tentar resolver o problema financeiro deste país, eu penso que a saúde e depois a educação dificilmente serão afetadas de uma maneira negativa. Porque sem saúde o país não chega a lugar nenhum. Aliás, e se põe sem saúde, sem educação, então é um caos total. Este governo tem uma preocupação muito grande com a saúde. E a saúde tem um detalhe, Haroldo. Hoje, o Google é o hospital que todo mundo pode ter em casa. E ele acaba demandando um atendimento, mesmo que você não estivesse programado, em busca de alguma coisa para você resolver aquilo que você está encontrando na sua pesquisa. Então, mesmo que o governo quisesse hoje enxugar, reduzir os atendimentos em função de reduzindo os orçamentos, ele não conseguiria fazer, porque a demanda vai continuar existindo e cada vez mais, né? Então você viu que na conclusão da proposta que foi projetada, a saúde está sendo preservada. É lógico
que os aumentos que poderemos ter no orçamento da saúde para os próximos anos está vinculado a uma taxa muito pequena que é linkada ao crescimento, esse é o lado ruim, porque a saúde ela sempre vai custar mais caro do que a própria inflação da economia, porque novos tratamentos estão chegando, novas demandas estão chegando. Então eu penso de uma maneira, eu continuo ainda pensando de uma maneira positiva. O meu pensamento negativo nesse pacote é que muitas outras ações para reduzir os custos poderiam ser tomadas e não foram. Eu acho que o governo ainda foi um pouco tímido, mas eu diria que o pacote apresentado foi muito melhor do que imaginávamos. Então eu continuo sendo positivo, tendo um pensamento muito positivo. Eu acho que isso é fantástico, até porque a gente encerrando o ano com um pensamento positivo, começa o próximo ano também de maneira positiva. Eu quero provocar o Márcio aqui agora, o Bósio, e o mercado agora está reagindo aqui a estas incertezas econômicas, como quanto que vai estar o dólar, etc, etc. Né? Hoje bateu 6,11, né? Num momento de turbulência, etc. E, sem dúvida nenhuma, isso também, a gente está falando aqui do SUS, mas o SUS atende aí os estados, complementa o recurso dos estados e dos municípios, complementam aí os recursos do SUS. E eu queria perguntar para você, Bósio, o seguinte, e pensando não só nas emendas parlamentares, mas nesse pacote todo de recursos que vai para o SUS, que não é só federal, como é que você tem sentido a recepção dos parlamentares lá em Brasília em relação a esse tema? E digo isso para você pensando no seguinte, voltando um pouco no tempo, lá em 2019 nós estávamos preparando a nossa sugestão de política industrial para entregarmos a cada um dos presidentes, né, ou dos candidatos à presidência da República e cada um dos seus interlocutores. E uma das preocupações que a gente tinha ali era transformar a saúde em prioridade nacional. O Fracaro disse que parece a saúde ser prioridade para o governo federal. E nos estados, nos municípios, como é que você tem enxergado isso, olhando lá do epicentro político do país, que é Brasília? Bom, Haroldo, eu acho que, primeiro, só fazer uma constatação, que a pandemia mostrou que o nosso sistema de saúde, seja ele público ou privado, tem problemas, mas ao mesmo tempo foi o que deu a segurança à população brasileira quando foi testado, que foi durante a pandemia. Uhum. Né? Então, dizer, o Brasil, um país continental, e em cada município do nosso Brasil, em cada bairro, tinha lá um posto de saúde aberto com capacidade de atendimento. Então, eu acho que essa é a primeira característica. A segunda questão, que o SUS, ele é um sistema tripartite. Então, em que pese, eu tive uma experiência de ser gestor municipal. O peso sempre recai sobre o município, porque a pessoa não vive no estado, ela vive lá no município, que faz parte de um estado. Mas o secretário, o prefeito é quem ele encontra ali na porta dele, né? Então, dizer, ter um alinhamento, ter uma estratégia de ação na saúde é fundamental. E pensar a saúde sem pensar a produção, sem ter um sistema produtivo que minimamente consiga ter as tecnologias necessárias para o nosso país, é impensável. Porque durante a pandemia a gente percebeu isso. Nós, associados nossos que produziam dispositivos importantes para a saúde, juntando com grandes empresas, conseguiram escalar a produção a ponto de atender às necessidades brasileiras. Então, eu acho que, entrando um pouco nessa questão do complexo econômico industrial da saúde, é importantíssimo que a gente desenvolva políticas que garantam ao Brasil essa estratégia tecnológica, ou seja, que o Brasil tenha condições e capacidade de deter essas competências tecnológicas, porque com isso o nosso sistema de saúde, seja ele público ou privado, vira sustentável.
Porque a gente percebeu durante a pandemia que em muitos momentos o dinheiro fez diferença. Produtos que vinham para o Brasil eram parados no meio do caminho, ou então a produção lá da China era literalmente desviada para países que tinham condições, uma moeda mais forte, condições de pagar. E nós não podemos. Temos 215 milhões de brasileiros e brasileiras que dependem do nosso sistema de saúde. Então, olhar a produção brasileira, olhando essas nossas e encarando as nossas deficiências também é importante, porque isso nos torna capazes de desenvolver políticas e estratégias de superar essas deficiências. Então, chegamos lá? Não. Estamos discutindo, estamos conversando. Né? Hoje, eu não teria uma resposta pronta. Agora, entendo que qualquer estratégia de fortalecimento da indústria passa por fomentar a produção local. E isso através de crédito. O BNDES avançou bastante na questão das linhas de crédito. Temos políticas de inovação importantes, como a Embrapi, como o FINEP, como o BNDES. No entanto, a gente precisa amarrar melhor ainda essa questão da compra, porque, enfim, dizer, o mundo e a China em especial, né, os países asiáticos, se prepararam para produzir dispositivos médicos. A Europa, Estados Unidos estão fechando um pouco essas portas, essa produção está sendo direcionada para cá. Então, nosso associado, em alguma medida, está sofrendo com essa, e muitas vezes uma concorrência desleal. Né? Então, isso também tem que ser olhado. Ah, perfeito. Eu vou voltar com você daqui a pouquinho, já vai pensando aí para perguntar a questão da margem de preferência, que eu acho que ajuda nesse processo aí, tá? Mas a Raíssa solta, né, e lança vários dos nossos informativos, e num desses informativos aí, doutor Fraccaro, eu vi que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, colocou, né, faz parte da ANIB, que 70% dos dispositivos médicos devem ser feitos no Brasil como meta desse governo a partir da missão número 2. A pergunta que eu lhe faço dentre outras, como você enxerga isso? É uma meta possível? É uma meta apropriada? A gente deveria fazer mais do que os 70%? E pensando também que um dos atributos da nova Indústria Brasil e a missão número 2 é criar inovação tecnológica. A gente tem visto, a Raíssa solta também essas informações, vários dos nossos associados com inovação tecnológica de fazer inveja a qualquer país dos mais desenvolvidos do mundo. Né? Então, o nosso empresário tem acreditado, tem levado, né, ao consumidor, levado ao paciente lá, inovação tecnológica. Fraccaro, o que você acha desses 70%? É possível? É pouco? É apropriado? O que você comenta sobre esse tema aí? Você sabe que às vezes, quando eu escuto uma pergunta como essa, eu me sinto assim, jogador de um time de futebol, e o técnico chega e fala, olha, hoje você vai marcar 10 gols no adversário. Mas ele não foi falar com o adversário para deixar eu marcar os 10 gols. É como se que dependesse só de mim. Então, quando a Nízia, no dia da posse, ela fala deste projeto pessoal e transforma um projeto do Ministério da Saúde, e aí ela vem e traz essa notícia para a indústria. Eu falo que foi meio caminho andado. E até que vai indo bem esse meio caminho andado. Por quê? O governo está criando fontes de financiamento para que a empresa possa transformar parte daquilo que hoje é importado em fabricação local, fontes de financiamento até para produtos inovadores, só que vem a segunda parte. O meu cliente, ele está preparado para adquirir estes produtos que serão fabricados aqui no Brasil, ao invés
de importar, será que o meu associado está preparado, tem coragem de colocar um dinheiro para aumentar a sua produção, para competir com o importado, se não tiver regras que possam ajudar a compra do produto nacional? Não é uma regra específica, protetora, não. Eu quero ter as mesmas regras que o produto importado tem quando ele é adquirido pelos órgãos públicos e beneficentes, ou seja, ele é isento de tributo. Então, enquanto não tiver esse projeto totalmente definido, ou seja, as mesmas vantagens tributárias que o importado tem, o nacional também terá, eu vejo muito difícil disso acontecer. Eu acho que o governo ele está, repito, dando dinheiro para o empresário investir, mas o empresário fala, calma, como é que eu vou investir se as condições tributárias que eu terei serão diferentes do meu concorrente, que é um produto importado? Enquanto nós estamos brigando com essa isonomia tributária na reforma tributária, mas não, estamos caminhando para que isso aconteça, estamos, mas ainda nós precisamos ver isso publicado, aprovado e publicado. Então, eu fico numa dúvida ainda se esse percentual será atingido, porque ainda tem muitas coisas que deverão acontecer para que esse projeto possa ser conduzido. Então, eu falo que ainda o governo tem que fazer muita coisa para que esse 70% em 2035 possa ser atingido. Perfeito. Fracaro, pelo que você menciona, então a gente continua na luta pela isonomia, né? Sim, senhor. Não conseguimos ela plenamente ainda. E pelo que você fala também, eu vou pedir aqui para a Raíssa gentilmente marcar a nossa próxima, pelo menos, né? Nós vamos ter alguns desses eventos aqui, outros podcasts, mas um eu acho que vai ser especial. Um vai ter que acontecer em 2032. Estão todos convidados, que é quando a reforma tributária finalmente será totalmente implementada, né? Então, não percam 2032, a gente está aqui discutindo isso. Mas, como você mencionou, daqui até lá a gente tem muita coisa para fazer. O Fracaro falou que é caro, né? O nosso associado está fazendo inovação tecnológica, isso não é barato. O Brasil tem pesquisa de base, mas é pouca, não é totalmente suficiente para se atingir inovação tecnológica. Os juros aqui no Brasil é muito caro, o capital é caro, mas o BNDES, a gente tem algumas boas notícias, né? Você mencionou, o BNDES finalmente conseguiu trazer os recursos desembolsados para a indústria em um valor superior ao pessoal do agronegócio. Evidentemente, nada contra o agronegócio. O agronegócio, a agroindústria é muito competente. Renato Corona ontem disse para mim, falando mais ou menos a mesma coisa, falou, isso aqui não é uma crítica ao agronegócio, é simplesmente inveja, tá? Que vocês foram muito competentes em conseguir muita coisa. Eles conseguem coisas, Fracaro, que são fantásticas. Por exemplo, quando fala de política industrial, os meus amigos da Faria Lima, os Faria Limers dizem, não, isso é subsídio. E quando falam de recurso para o agronegócio, a gente chama de equalização. Olha que nome bonito, né? Ninguém pode ser contra a equalização, né? Então, isso é fantástico. Bósio, queria perguntar para você o seguinte, voltando aqui, a margem de preferência que a gente tem hoje, já estabelecida, existe um mecanismo, ela está legalmente institucionalizada. Eu acho que ela tem uma palavrinha que deveria ser alterada. Está dizendo lá que o administrador da despesa pública pode dar margem de preferência se tiver um empate. Por que a gente não escreveu deve, Márcio? Será que eles não são tão assim conhecedores da norma para não ter colocado lá pode e sim deveríamos ter colocado deve? Por que está pode lá e não está deve? Bom, porque não fui eu que escrevi. Haroldo, assim, ó, eu antes de falar da margem, eu queria só falar sobre essa questão do agro. O agro é um investimento do Estado brasileiro. O agro hoje paga, em média, 5% de imposto para produto in natura.
Tanto que o Brasil é um grande exportador de produto in natura. No entanto, se for beneficiar esse produto no Brasil, vai pagar, em média, 40%, 35% a 40% de imposto. Então, a competitividade da indústria não está no fato de ela não ter máquinas adequadas e não ter trabalhadores qualificados, enfim. Está na tributação. Coisa que a gente espera que na reforma tributária isso venha a ser resolvido. Entende? Então, dizer que quando o Estado investe, né, que você chamou de subsídio... os meus amigos da Faria Lima. Você chamou de subsídio, mas enfim, quando o Estado investe, e aí investiu muito em subsídios e em pesquisa, a Embrapa, a empresa de pesquisa agroindustrial, investiu muito na qualificação, e não é de graça que o próprio agro tem, né? Que o agro é tech e agro é pop, e efetivamente a tecnologia que o agro investe e coloca lá tornou um setor extremamente competitivo. Então a gente acredita que se o Estado tiver interesse em desenvolver um setor, e a gente acredita que saúde é um setor estratégico, tanto que chegou a ser excepcionalizado na reforma tributária, depois a gente vai falar nisso, isto também traria grandes ganhos para o país. A gente tem pesquisadores de ponta no Brasil que desenvolvem pesquisas com patentes mundiais, temos empresas que desenvolvem produtos com patentes mundiais. No entanto, quando a gente olha o investimento que o Brasil faz na produção de dispositivos médicos, carece de o tal do subsídio, pegando aí a expressão usada, né, pelos teus colegas economistas, que o agro tem. Em relação à margem de preferência, é o reconhecimento do nosso custo Brasil. Ou seja, a gente, se nós olharmos a empresa da porta para dentro, a nossa competitividade se equipara a qualquer país do mundo. No entanto, a gente tem custos que não estão agregados, que não são da porta para dentro, são da porta para fora. A nossa energia é uma das mais caras do mundo, a nossa infraestrutura é uma das mais deficitárias do mundo, a CNI tem um número de alguns trilhões necessários para que o Brasil possa desenvolver uma infraestrutura adequada, né? Então, ou seja, a nossa educação, a gente está muito aquém daquilo que a gente deveria ter para ter profissionais qualificados e com capacidade produtiva. Entende? Então, esse conjunto de temas é que faz com que o custo Brasil efetivamente seja mais alto. E a margem de preferência é um reconhecimento disso. Entende? Então, o que a gente está discutindo agora com o governo, e temos o compromisso do Ministério da Saúde, que o próximo setor a ser regulamentado é o setor de dispositivos médicos, de termos 10% para os produtos que forem produzidos, que são produzidos no país, e mais 10% adicionais para os produtos que são, além de produzidos, desenvolvidos no país. Então, obviamente, vai ajudar, né? Vai ajudar. Vai resolver o problema? Não sei. Talvez não. Talvez para algumas áreas não. Mas vai ajudar bastante a mitigar esse custo que é produzido pelo próprio Estado e que é jogado em cima da produção brasileira, e aí nos exigem, né, preço. Uhum. O Brasil, quando compra, ele compra preço. Atrás do preço vem um produto que pode ser produzido no Brasil ou pode ser produzido em qualquer lugar do mundo. Quando a gente olha só o preço, muitas vezes a produção brasileira, por este conjunto de despesas que não é da responsabilidade dela, fica mais cara. Paga-se só o preço e não paga-se o compliance todo, né? Às vezes você compra alguma coisa pelo preço e tá... Mas eu não sei, viu? Eu acho que a gente poderia trabalhar, né? O Fracaro vai pensar nisso junto com a diretoria e você também. Eu acho que a sua missão para 2025, dentre outras, é trocar a palavrinha pode por deve.
Eu acho que tem que trabalhar nesse sentido. O que você acha, Fracaro? Haroldo, veja o seguinte, Haroldo. Eu acho que é lógico que deve. Mas esses dias eu estava discutindo com uma entidade de classe ligada à área da saúde, onde ela estava relutante em que um produto que hoje que é produzido no Brasil tem uma taxa de antidumping, e essa associação era totalmente contra. E a discussão era exatamente esse. Olha, eu falei, o Brasil, com a condição que ele tem hoje, nunca vai produzir nada mais barato do que a China, com a condição que ele tem hoje. Uhum. Então, se você procura alguma coisa para fazer economia para os hospitais, então para toda a produção do Brasil e vamos trazer tudo da China. Aliás, não é só hospital, não. Os eletrodomésticos, vamos trazer da China. Carros também é muito mais barato. Você está vendo a revolução que os carros chineses estão fazendo no mundo, né? Então, vamos trazer tudo da China. E aí, então, até a próxima guerra ou até a próxima pandemia. Aí nós vamos ver o lado errado desta decisão. Haja visto que o mercado americano, qual a taxa que ele está pondo hoje para o carro importado? 100%? Está aí. A Europa se fechando para produtos chineses. Eu estava em Chicago há pouco tempo, fui ao supermercado, interessante isso. E a minha filha falou, pai, observe como tem poucos produtos chineses. As famílias americanas boicotando uma boa parte de produtos chineses, porque eles vêm com custos que os Estados Unidos não consegue competir, porque também tem os seus custos internos, né? Então não é por isso que eu vou comprar o mais barato. Então é isso que eu queria. Então essa possibilidade que o governo dá de você ter um percentual no seu preço de venda acima do concorrente, 10, 20, deveria ser até mais. É para compensar custos que nós, da indústria, não administramos. A reforma tributária, ela decepciona numa macrovisão, porque ela não está trazendo reduções de custos significativos na estrutura brasileira. Uhum. Não está trazendo, ela está mexendo em pedras num tabuleiro de xadrez de curta duração. Não, vamos resolver para 1, 2 anos, tudo bem. Mas, pesadamente, nós estamos muito longe de imaginar que o Brasil poderá ser uma potência industrial nesta situação que ele vem enfrentando hoje, sem termos uma reforma muito abrangente. E a dificuldade de uma reforma abrangente, muito abrangente, é que ela é dolorosa. Uhum. E não há um político que vai ser candidato eleito mostrando essa dor que todos iremos sofrer. Então, enquanto isso, vamos trabalhando com a margem de preferência. O que você estava falando, né? Os grupos de interesse são tão fortes, né? E se defendem tão bem, que é complicado sobrar algum recurso para o Estado para poder valorizar o produto doméstico. Mas é uma conta que não dá para entender por que não fazem. Que a questão é a seguinte, quando eu compro um produto doméstico, eu movimentei ali emprego, trouxe salário para a economia, massa salarial, eu trouxe um tributo que foi adicionado. Quando eu compro lá de fora, o que eu mando simplesmente? Eu mando divisas. E não gero nada internamente. Eu trago o produto e mando divisas. Não tem um emprego gerado, não tem nada. Então, o governo até acaba arrecadando menos, na verdade, e não arrecada mais. Você mencionou a questão, indiretamente, da soberania. Os Estados Unidos são muito bons nisso. Eles determinam lá 100% e a OMC que se vire. Eles vão lá e determinam essa taxa de importação. Fracaro, mas você já passou um pouquinho pela reforma tributária. A gente teve avanços, de fato, para o setor de dispositivos médicos na reforma tributária? Como é que você enxerga isso aí? Você falou que faltou coisas, mas foi a reforma possível? O custo da democracia é a gente negociar essas coisas, porque outros setores também fizeram pressão, né? E muita gente disse o seguinte, lá no prédio da Fiesp ou em outros lugares também, falando, quanto mais exceção tiver, mais caro para todo mundo a alíquota
padrão que estão dizendo que é da ordem de 28%. O que teve de avanço e o que foi de... faltou avançar necessariamente na reforma? Olha, a mesma pergunta vai valer para você, tá, Márcio? Olha, pode ser até que eu esteja enganado e o Márcio, embora eu seja o chefe dele, tem toda a liberdade de falar, Fracaro... Você é o nosso chefe, começa por aí. Fracaro, você está equivocado. Eu diria que para o setor saúde, a reforma é pior. Por quê? A grande parte de isenção de tributos que eu tenho hoje, através de convênios, vai ficar limitado a um número muito menor de produtos. Isso, ponto pacífico. A isonomia que eu venho lutando, pode ser que eu não consiga. Se eu conseguir, eu diria, eu mudaria meu pensamento. Tá certo? Mas quase mais de 600 produtos hoje vão pagar 100% do imposto que virá a ser, né? Então, eu diria para você, vivemos numa expectativa. Hoje, dentro das informações negativas que eu recebo sobre aquilo que será aprovado, eu preferia que ela não existisse. Nossa. Porque as minhas isenções continuariam. Tá certo? Uhum. E aquilo que eu não tenho, eu vou continuar não tendo. Agora, se ela existir, uma parte da minha isenção eu vou perder. Mas o grupo de hospitais que vão ter uma parte da isenção vai aumentar para os fabricantes nacionais, né? Agora, isso ainda não está claro. Então, eu vivo de uma maneira positiva, né? Eu sou brasileiro, sou positivo, achando que se ela acontecer como a gente quer que ela aconteça, será melhor. Se ela acontecer como está caminhando, será pior. Esse é o meu ponto de vista e dou a liberdade do Márcio concordar comigo. Márcio, com quais palavras você concorda com o Fracaro em relação à reforma tributária? E a gente daqui a pouquinho fala aqui sobre o cenário internacional. Haroldo, assim, ó, eu concordo com o Fracaro que nada é fácil. Essa é a primeira questão. Mas, afim, assim, ó, eu acredito que a reforma tributária, ela em que pese não tenha tido os avanços que a gente gostaria, mas ela vai trazer uma simplificação para o sistema tributário que vai, enfim, trazer mais clareza. Porque hoje ninguém sabe quanto paga de imposto. Essa é a questão. Imposto por dentro, imposto por fora. Quer dizer, a reforma tributária vai deixar claro o preço do produto mais o imposto. Então, essa é a primeira clareza. A população brasileira, lá em 2032, queira Deus estejamos vivos, né, até lá, a gente vai saber quanto vai pagar sobre um imposto de um litro de gasolina, o imposto da nossa conta de energia, da compra de um raio-x e assim por diante. Então, essa é a primeira constatação. A gente vai passar a ter clareza sobre aquilo que está sendo cobrado de imposto. Eu vejo que a reforma tributária e a emenda constitucional, ela tratou disso, excepcionalizou alguns setores. Eu não tenho dúvida que o ideal seria termos uma alíquota única. No entanto, tem setores, e saúde é um destes setores, que a responsabilidade é do Estado. Então, tributar saúde é aumentar, é tirar de um bolso para colocar do outro, que não faz sentido. Perfeito. Isso, né? Então, diante desta visão, a gente entende que saúde tem que ser excepcionalizada. E a emenda constitucional foi assim. Na regulamentação é que tivemos algumas surpresas. Quer dizer, a Receita Federal criou uma categoria de dispositivos médicos que não está na Constituição, que vai pagar a alíquota cheia, que são os 600 itens ali que o Fracaro menciona, entende? Então, sim uma dificuldade, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente teve alguns avanços, né? Quer dizer, a questão das isenções atuais, só fazer um parênteses aqui,
Fracaro, que a gente tem uma questão que está sendo discutida hoje no CONFAS, próxima reunião dos convênios, né? Quer dizer, vai ser discutido agora no início de dezembro a possível renovação do convênio. No entanto, o CONFAS ele tem uma regra que todos os estados têm que unanimemente aprovar. Um estado contra, o convênio não é aprovado. Bom, vencida esta fase, cada estado tem que incorporar, internalizar. Ele tem a liberdade de... E ele tem a liberdade... de internalizar ou não. Então, ele pode votar a favor no e CONFAS não internalizar. E não internalizar. O que, e falando especificamente do estado de São Paulo, 60%, 70% da produção ou é em São Paulo ou passa por São Paulo, né? Se São Paulo não internaliza, anula praticamente o convênio. Então, essa é uma questão que tá presente. Então, voltando para a reforma tributária, eu percebo alguns avanços e vejo que o Congresso brasileiro identificou essa essencialidade e essa excepcionalidade para a questão da saúde. Então, está lá que está entre os setores excepcionalizados. No entanto, a regulamentação é que inovou, né? Quer dizer, o Brasil, eu costumo dizer que a gente tem que ver se a lei vai pegar. Não basta ela estar publicada, tem que ver se ela vai pegar. Aliás, eu até falaria uma coisa a mais. Que nessas visitas constantes ao Congresso, eu percebi rapidamente. Quando a gente começou aquele trabalho de convencer os parlamentares com outras entidades daquilo que nós precisamos, você pode ter 99% convencido. Mas aquele grupo que tem o poder de decidir, ele pouco está se lixando, essa é a palavra certa, o que a maioria quer. Eles vão decidir aquilo que eles acham melhor para agradar todo aquele grupo que está mais próximo dele. Então, é a Receita Federal, é o setor de carnes, é o setor da cesta básica dos alimentos. Todos eles, se eles tiverem um acesso maior a esse pequeno grupo, não há dúvida, a saúde não é a prioridade. Haja visto, olha, se eu vou isentar a carne, eles têm que fazer a conta. Quem vai pagar aquilo que eu vou deixar de recolher para a carne? Então, a saúde, que o Estado é o grande consumidor, que não deveria pagar tributo nenhum, não é levado nesta consideração. É o que o Márcio falou. Então, eu vou ter 600 produtos pagando 100%, outros tantos pagando 40%. É lógico, aquilo que o Márcio falou, a facilidade de pagar os tributos vai reduzir algum custo nas empresas. Agora, Márcio, é verdade, ter a clareza daquilo que eu estou pagando, eu acho que vai me deixar mais triste ainda. Porque a hora que eu tenho o conhecimento e não posso fazer nada, eu vou falar, era bom nem saber. Mas partindo do pressuposto que a gente consegue alterar aquilo que entende, à medida que vê o tamanho do Estado e o tamanho do imposto que é pago, né, passa a ser uma expectativa. Né, e a gente se torna mais exigente. Né? Quando a gente percebe isso, a gente se torna mais exigente. Verdade. Muito rapidinho, porque papo bom passa muito rápido aqui. A gente está olhando ali para o relógio ali, mas é uma correria significativa aqui do relógio, não nossa. Bom, eu vou colocar uma pergunta para a Raíssa pensar, vou falar com o Fracaro, falar com o Márcio. Raíssa, qual a notícia que você gostaria de publicizar para os nossos associados no começo de 2025 e qual a que você gostaria de noticiar ao final do próximo ano? Tá bom? Tá bom. Então essa é uma pergunta para você. Aí, Fracaro, qual a sua expectativa, meu caro, para o ano de 2025? De verdade, levando em consideração que a gente, por exemplo, em relação à reforma tributária, antes de melhorar, piora. Por que eu estou dizendo isso? Vamos ter 2 sistemas por algum tempo.
Outra coisa, no Congresso Nacional, para o Márcio trocar a palavrinha pode para deve, isso vai entrar no meio da discussão da reforma tributária também. Ou seja, o Congresso vai estar tomado com isso aí. Sorte nossa que não tem eleição no ano que vem, né? Então aí pelo menos não tem esse tema. Fracaro, como é que você está enxergando esse cenário? Qual que é a sua expectativa para o próximo ano? Os grandes desafios que o nosso setor tem? O que você tem a mencionar? A única coisa certa até agora é que nós 4 vamos ficar mais velhos. Se Deus quiser. Aliás, é quase certa, né? Mas eu teria 2 grandes expectativas. Uma, que a reforma tributária fosse aprovada dentro da maior proximidade dos nossos projetos, das nossas expectativas. Esta é uma. Segundo, que o governo realmente criasse mecanismos que pudesse fortalecer o complexo industrial do setor saúde, no setor que nós estamos atuando, setor de dispositivos médicos. E quando falo esse fortalecimento, é que para esse fortalecimento ser completo, o governo tem que enxergar o que a indústria precisa e o que os meus clientes, os clientes dos meus associados precisarão. Então, se o governo conseguir enxergar isso através de decisões de Estado, não de governo, de Estado perene, e que eu possa ter confiança de aquilo que está sendo mostrado, não vai ser mudado através de alguma atravessada jurídica, eu acho que iremos ter um ano, eu diria, anos muito bons. Maravilha. Bósio, rapidamente então, o que você está olhando aí para 2025 que você espera? Haroldo, primeiro é o seguinte, como todos os anos, não vai ser um ano fácil. O Brasil não é para amadores, essa é a clareza. Mas... Aliás, haja visto o penteado do Márcio. Antigamente ele repartia, agora ele está repartindo no meio para ver se cobre as laterais. Não, mas hoje aqui eu estou me sentindo cabeludo. De cabelo nós entendemos. Né? É verdade. Hoje aqui eu estou me sentindo cabeludo, ainda mais quando fica assim de longe. Quando chega de perto, aí é um problema. Mas, assim, eu acredito que a reforma tributária vai andar ainda este ano. De fato, não acredito que vai ser a reforma dos sonhos, mas que vai ser a reforma possível. Então, diante disso, mostra uma expectativa. Né? Quer dizer, é longe 2032? Mas se não começarmos agora, mesmo em 2032, os problemas de hoje eles só irão piorar. Né? Então, essa que é a questão. Eu acredito ainda que o ano que vem a gente vai sim ter a margem de preferência regulamentada. Tem uma discussão forte em relação ao PAC Saúde, que foi anunciado, que as obras estão em andamento, algumas, outras iniciarão já no próximo ano. Então, ainda em 2025, possivelmente já tenhamos algumas aquisições, e o PAC Saúde, a preferência, a prioridade é os produtos que são produzidos no Brasil. Né? Então, assim, acredito que a gente vai ter um ano de bastante trabalho, mas também um ano que começa a apontar políticas públicas voltadas para o fortalecimento da produção local. Temos uma política de inovação que vem sendo aprimorada, né? Haja visto os mecanismos de apoio que a Embrapi vem desenvolvendo, as linhas de financiamento que o BNDES e a FINEP têm. Então, diante deste cenário, se a gente conseguir ir amarrando a questão da compra do mercado, para que a nossa produção tenha um escoamento mais fluido, eu acredito que a gente vai terminar 2025 melhores do que estamos hoje. Maravilha. Agora eu vou passar para a Raíssa. Raíssa, qual a notícia do começo do ano e do final do ano? E aí já aproveito você
em que lugar o nosso associado vai poder ver essa notícia, né? Convida para as nossas redes sociais. Perfeito, Haroldo. Bom, para 2025 eu espero que a gente traga a reforma tributária. Acho que é um dos maiores pleitos das nossas associadas e da Abimo como entidade. E vou aproveitar e vou trazer uma sementinha, que são as ações de combate à pirataria, né? A Abimo tem trabalhado forte nesse pleito, então para 2025 também trazer esse assunto e essas resoluções para o ano, tá? E para o final do ano, que novamente a indústria esteja otimista e que a gente faça outra rodada dessa, trazendo bons resultados do ano de 2025. Perfeito, Tá, obrigado. Fracaro, palavras finais, você quer passar? Eu queria pedir que as associadas acompanhem a gente nas redes sociais, né? Que é lá onde vamos veicular essa entrevista, esse podcast, perdão. Então, é na Abimo BR, @AbimoBR. Esse é o Instagram da Abimo, estamos no LinkedIn também. Procurem sempre estar nas nossas redes sociais para estarem sempre atualizados com as ações da Abimo como entidade. Nós que somos aí atuantes lá no LinkedIn e no Instagram, né, Fracaro? A gente acompanha a Abimo e tal, e é bacana. Fracaro, palavras finais aí, porque senão o Bósio perde o voo. Eu diria que o meu sonho seria uma saúde igual para todos. Ontem eu tive uma emoção muito grande durante minha radioterapia, que eu estava conversando com a médica que estava me atendendo, um equipamento de última geração, um dos melhores hospitais de São Paulo, e eu comentei com ela rapidamente, falei, que pena que talvez poucos estão tendo isso que eu tenho. Ela falou, Sr. Paulo, posso dizer que no período da manhã eu trabalho num hospital do SUS e tem esse mesmo equipamento que o senhor está usando aqui. Fiquei feliz. Espero que a fila daquele outro lado não seja muito grande e que muitos possam ter o mesmo acesso que eu estou tendo. Era isso. Maravilha, Fracaro. Mostra que, além de tudo, você é um ser humano espetacular, viu? De verdade, admirável você se preocupar com o próximo, estando num lugar privilegiado, mas compreendendo que é um lugar privilegiado. Então, meus parabéns aí, de verdade, pela tua fala. Bósio, fala aí que senão você vai perder o voo. Bom, Haroldo, eu acho que o nosso setor é um setor que ele desenvolve produtos para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Óbvio que toda empresa precisa ter lucro até para poder reinvestir esse lucro. Mas qualquer empresa que desenvolva um produto para a saúde, um equipamento, um material, ele desenvolve pensando no melhor atendimento possível para os usuários da saúde. E saúde todos nós vamos usar. Usamos quando necessário, mas todos nós iremos usar. Então, termos um setor forte, com capacidade de ser competitivo, com capacidade de inovar, com capacidade de exportar também. O produto brasileiro hoje já é exportado para mais de 150 países. Entende? E isto faz muita diferença. Isso mostra que a produção brasileira ela tem capacidade de expandir. A gente precisa ter um ajuste nas políticas públicas que tratam do tema, um ajuste no nosso custo Brasil, para que a gente tenha capacidade de produzir mais, com qualidade e gerando qualidade de vida na população. Essa é a minha expectativa. Você falou do custo Brasil. O custo Brasil hoje é de 1,7 trilhão, segundo a estimativa da Fundação Getúlio Vargas, o que mostra a nossa desvantagem em relação aos países da OCDE. Da minha parte, eu também concordo muito com o que vocês falaram e queria também trazer, não só para os nossos associados, mas para quem for nos ouvir, e para que pensem da seguinte forma. Quando você entra num centro cirúrgico, preparado para sofrer uma cirurgia, olhando para o teto, vendo só aquelas luzes, você se sente assim, muito frágil. Todos nós podemos um dia estar nessa posição. Então, quem não acha que saúde é prioridade, é melhor que perceba que é prioridade agora do que esperar o momento de ter que olhar para as luzes brancas de um centro cirúrgico. Eu vou passar agora para a Raíssa, então,
terminar o nosso bate-papo, agradecendo demais, e a única coisa que eu espero em 2025 é continuar trabalhando e aprendendo com vocês. É isso e com muita saúde para todos nós e para quem está nos ouvindo também. Pessoal, obrigada pela presença hoje. Eu acho que esse podcast ele é importantíssimo para que a gente traga a importância da saúde feita no Brasil, né? Parafraseando o que o Fracaro falou sobre a saúde ser igualitária para todos, que a Abimo continue sempre batalhando para que as associadas levem a qualidade a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigado.